Olá, começa o Jornal Câmara Notícia 2 nesta quarta-feira, 13 de setembro. Vamos começar com os destaques de hoje na Câmara. Teve audiência pública nesta manhã. O encontro debateu o projeto de lei da Prefeitura que permite que a Coab faça parceria com empresas para a construção de moradias em vazios urbanos. O parlamentar quer saber sobre corte de repasse de verbas ao Serviço de Saúde Cândido Ferreira. Vereador altera a proposta para a criação do banco de recolhimento de remédios não utilizados na cidade. Em 90 dias, a população não vai mais conseguir comprar bilhete do transporte público com dinheiro. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela Prefeitura. Em Brasília, o governo vai apresentar medida provisória para mudar contrato de concessão das rodovias federais. O Ministério da Educação deve apresentar até o fim do ano a Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil e Fundamental. Hoje pela manhã, na 11ª audiência pública convocada pela Comissão de Constituição e Legalidade, população e legislativo debateram um projeto de lei da Prefeitura que permite que a Coab faça parcerias com empresas privadas para construir moradias em vazios urbanos. A 11ª audiência pública, que foi realizada na manhã de hoje, tratou sobre o projeto de lei complementar 36 de 2017, do Executivo, que prevê adequações na Companhia de Habitação Popular de Campinas, a Coab. O secretário municipal de Habitação e presidente do órgão, Samuel Rossílio, esteve presente com o corpo técnico do departamento para responder o público presente e os parlamentares. O vereador Luiz Henrique Cirilo, que foi o mediador do evento, comentou os trabalhos. Esse projeto contempla realmente fazer uma integração entre os vários segmentos econômicos da cidade, ou seja, não fazer com que haja distinção, e isso por si só é salutar. Os vereadores Zé Carlos, Marcelo Silva, Jorge da Farmácia, Felipe Marquesi, Mariana Conte e Carlão do PT participaram da audiência. E o que nós notamos é que todos os vereadores de todas as agremiações que vieram, eles foram unidos no sentido de apontar que o projeto é bom, é constitucional, e como eu sou o relator, eu acredito que mais uma semana eu tenha condições de apresentar aos demais membros o posicionamento que eu tomei, a decisão que eu tomei. O vereador adiantou como será a tramitação do projeto. Procedimento normal, tão logo eu apresente o relatório, ele vai para os demais membros da comissão, tão logo tem um posicionamento da comissão, ele vai para o plenário para que possam todos os vereadores discutir e votar. E uma novidade da Câmara é a participação do telespectador nas audiências públicas via internet, que a partir de hoje será possível. Você aí de casa pode participar da audiência pública através do site da Câmara no www.campinas.sp.leg.br. Algo inédito, pela primeira vez a Câmara sai na frente, a Câmara Municipal de Campinas, no sentido de permitir com que a população que não possa se deslocar até aqui, possa via internet fazer suas perguntas. E olha, nesta sexta-feira também tem audiência pública no plenário sobre o orçamento do Estado para o próximo ano. A audiência foi convocada pela Assembleia Legislativa do Estado e vai ser transmitida ao vivo aqui também pela TV Câmara Campinas. Olha só. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo vai realizar a audiência pública para discutir o orçamento de 2018. O evento será no dia 15 de setembro, esta sexta-feira, às 10 horas, no plenário José Maria Matosinho, na Rua Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro da Ponte Preta. Reforçando, o plenário fica na Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro da Ponte Preta. E um requerimento do vereador Gustavo Peta quer explicações sobre o corte no repasse de R$600 mil da Prefeitura para o Serviço de Saúde Mental Dr. Cândido Ferreira. O vereador Gustavo Peta protocolou nesta semana um requerimento solicitando informações sobre a redução no repasse de R$600 mil para o Serviço de Saúde Mental Cândido Ferreira, anunciado no final de agosto. O parlamentar quer saber qual o motivo do corte, pois, segundo ele, essa medida é um erro da Prefeitura. É um erro porque nós precisamos exatamente priorizar a saúde e a educação, duas áreas essenciais
que sofrem também com a crise, porque mais pessoas começam a buscar a educação pública e a saúde pública, porque deixam de ter condição de pagar um plano de saúde privado ou uma escola particular. Então essas áreas são vitais e muito importantes. De acordo com Gustavo Peta, a redução nos repasses ao Cândido Ferreira pode gerar um impacto grande em outros serviços relacionados à saúde mental na cidade. Reflexos são enormes, né? Tanto de danos irreversíveis, porque realmente podem levar à morte, a doenças mais graves, né? Você deixa de atuar na prevenção, você cria mais gastos na ponta do sistema. Então, nós não podemos abrir mão desses recursos e a Prefeitura tem que, no mínimo, esclarecer como será feito, a partir desses cortes, o atendimento a esses pacientes. O vereador Paulo Galtério apresentou um substitutivo total a um projeto de lei sobre a criação do Banco de Recolhimento de Remédios Não Utilizados na cidade. O vereador Paulo Galtério falou sobre o substitutivo ao projeto de lei durante a 53ª reunião ordinária. É preocupante hoje para a cidade de Campinas a questão dos remédios. As pessoas muitas das vezes elas são obrigadas a adquirir remédios e depois não utilizam em sua totalidade. E esse remédio acaba ficando em casa, correndo o risco de crianças, né, manusear esses medicamentos, outras pessoas, né, e assim por diante. Então, nesse meu substitutivo, que aliás eu ainda vou fazer outros substitutivos nessa lei, eu busco adequar essa situação da pessoa que receber, que tiver um remédio em casa, poder entregar ele numa instituição pública e esse remédio, se possível, ser aproveitado por um terceiro que necessita desse remédio. Então, esse é o objetivo desse substitutivo. A entrega desses medicamentos seria feita em centros de saúde ou locais e entidades devidamente preparadas e cadastradas para receber. O médico recomenda a compra de 10, 15 remédios. Aí você usa 3 ou 4. Então você tem 10 remédios bons, né, que podem ser reaproveitados. Então eu acho que essa é a relevância do projeto. Então o que a pessoa pode ter? A pessoa que tem esse remédio em casa, ela vai levar num posto de saúde ou numa entidade credenciada e com isso ela vai poder dar uma destinação, né? Depois que a prefeitura e as pessoas responsáveis verificarem a possibilidade de uso desse remédio, validade, tudo, esse remédio pode ser reaproveitado, isso é importante. O substitutivo trata justamente sobre os locais que poderão receber os medicamentos e sobre qual órgão será responsável pelo cadastramento desses locais. O remédio, se ele está dentro do prazo de validade, ele mantém as características e ele está devidamente embalado, ele pode ser utilizado. É essa a nossa preocupação. Nós sabemos que os custos de medicamentos são altíssimos e nada impede que nós tenhamos na prefeitura um setor que possa avaliar a utilização desse remédio. Então a ideia do projeto é isso, é aproveitar aquilo que ainda é aproveitável, porque na casa da pessoa ele não vai servir mais para nada. Talvez na prefeitura ele possa ter uma destinação. Então a ideia desse substitutivo é isso. E em 90 dias, o transporte público de Campinas não vai mais aceitar a compra do bilhete com dinheiro. O anúncio foi feito hoje pela Prefeitura, que resolveu adotar o sistema depois que o Ministério Público do Trabalho protocolou uma ação civil pública sobre as duas funções dos motoristas, que além de dirigir, também recebiam dinheiro dos passageiros. A Prefeitura Municipal anunciou na manhã de hoje que os ônibus do transporte coletivo não vão mais aceitar pagamento em dinheiro. De acordo com o prefeito, a nova forma de pagamento, chamada de QR Code, vai resolver dois problemas: o de assaltos e também problemas trabalhistas criados quando os motoristas tinham que assumir uma segunda função para receber as tarifas. Foi feito um investimento de R$ 1.500 por ônibus, né, para ter essa atualização do software, para aceitar o QR Code também nos ônibus de Campinas. Mais uma vez, Campinas sai na frente. É uma inovação que vai ajudar bastante nessa área de segurança, tanto segurança do trabalho quanto segurança também da mobilidade das pessoas. O sistema vai funcionar como um leitor de código de barras. Aproximadamente 300 estabelecimentos comerciais vão funcionar como ponto de vendas.
Para quem utiliza o bilhete único, não haverá mudanças. E a grande novidade, que ainda não está funcionando, mas que vai funcionar também, será o celular, né? Então a pessoa poderá, pelo celular dela, aí fica muito mais fácil ainda, né? Ela aparece o código de barra no celular e ela passa pelo leitor de código de barra. Então, é uma facilidade muito maior para os usuários. Não tem nada de difícil e vai ter muitos pontos de venda que funciona como se fosse uma maquininha de cartão de débito. Após adquirido, o QR Code terá validade de 30 dias. Se não for utilizado nesse período, ele será invalidado. Por 90 dias vai funcionar concomitante, tanto o dinheiro quanto o QR Code. Depois de 90 dias, dinheiro não mais. O pagamento só fora do ônibus, só o pagamento desembarcado. E vamos para Brasília. O governo federal anunciou nesta terça-feira que prepara uma medida provisória para mudar os contratos de concessionárias em rodovias federais. O texto da MP deve ser publicado no Diário Oficial da União até o fim desta semana. A reportagem é da NBR, emissora do governo federal. Segundo o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, os contratos de concessão de rodovias federais ficaram desatualizados diante da crise econômica do país. Houve redução de recursos para financiamento a longo prazo e diminuição da demanda dos usuários. O risco de demanda é do concessionário, mas o risco de financiamento, aliás, a obrigação de financiamento era do governo. O compromisso foi feito e não foi realizado por conta da crise que se estabeleceu. Então, o governo tem o dever de agir. A medida provisória vai permitir que as rodovias licitadas em 2013 e 2014 ampliem de 5 para até 14 anos o prazo para a duplicação das pistas. Serão beneficiadas as concessões de algumas rodovias mais movimentadas, localizadas nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, como, por exemplo, a BR-101, na licitação do trecho que atravessa o estado do Espírito Santo de norte a sul, e a BR-163, no Mato Grosso. Para o presidente da Associação Brasileira de Concessão de Rodovias, a medida provisória é uma maneira de evitar que contratos sejam cancelados. Haverá sim um novo modelo econômico que vai permitir a existência da concessão e os investimentos vão permanecer. Porque caso contrário, você devolve, vai ficar parado, vai fazer uma nova modelagem, os investimentos vão retardar e quando for feita a licitação, com certeza, as tarifas de pedágio serão maiores e o tempo também de execução será maior. Então, por que fazer toda essa solução demorada e de prejuízo para o usuário e para a sociedade, do que fazer uma medida provisória que possa se adequar aos contratos existentes. A ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, vai analisar cada contrato para fazer a readequação. Segundo o ministro Maurício Quintela, a medida provisória não é benevolente com as concessionárias, já que a contrapartida da ampliação do prazo será a redução do tempo de concessão ou a redução do valor do pedágio. As concessões são fundamentais, não é? Quando você concede um ativo à iniciativa privada, você faz com que o setor privado faça os investimentos que normalmente o poder público não tem condições de fazer, não é? São investimentos, né, em alto volume, não é? Você garante uma infraestrutura de melhor qualidade, uma manutenção mais efetiva. E veja daqui a pouco, o Ministério da Educação deve entregar até o fim deste ano um currículo comum para a educação infantil e fundamental. E ainda o quadro de educação com as últimas notícias dos vestibulares. A gente volta em instantes. Voltamos com o Jornal Câmara Notícia 2 e vamos falar de educação. O Ministério deve entregar até o fim deste ano uma base nacional de currículo comum para a educação infantil e também fundamental. O documento vai definir aprendizagens essenciais que as crianças precisam ter. A reportagem é da NBR. A Base Nacional Curricular Comum é um ganho para os alunos, professores e para a educação. Essa é a opinião dessa diretora de uma escola em Brasília. Aqui estudam quase 800 alunos de 5 a 11 anos. Para ela, a implementação do documento que norteia o currículo escolar vai trazer mais qualidade ao ensino. A ideia é que a gente discuta o que é necessário para cada série, qual é necessário os pré-requisitos para cada um
para elevar a qualidade do ensino mesmo. A discussão para montar a Base Nacional Curricular Comum começou em 2014. Agora o documento final para a educação infantil e o ensino fundamental está na terceira e última fase. O Ministério da Educação deve apresentar até o final do ano a versão final. A partir daí, os estados vão ter 2 anos para montar o currículo de acordo com a base. A base ela vai impactar na educação básica como um todo. É um documento de extrema relevância que tem a sua necessidade para que a gente possa dizer o que é comum de norte a sul e vai impactar em absolutamente toda a rede. A base vai nortear os currículos das escolas em 4 grandes áreas: elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas, políticas para a formação de professores, produção de material didático e avaliação. A ideia do governo é reduzir as desigualdades na educação e melhorar o ensino no Brasil. Pela primeira vez, o país terá um documento que define as linhas gerais do que os alunos das mais de 150 mil escolas brasileiras devem aprender a cada ano. Com base nesse documento, cada estado e município vai poder construir o seu cronograma escolar de acordo com a realidade que vivem. Hoje, cada um constrói o seu currículo da forma que quer, observa os parâmetros e as diretrizes que estão estabelecidas, mas não chega num nível de detalhe como a Base Nacional começa a trazer agora para a educação brasileira. E quarta-feira também é dia do quadro de educação, que hoje traz notícias dos vestibulares. O quadro hoje é com um giro de notícias e nós vamos começar falando das inscrições de vestibular. É que a Unesp abriu o período para quem quer se inscrever nas provas de 2018. A taxa de inscrição é de R$ 170 e os interessados devem acessar o site da VUNESP. O candidato ele pode se inscrever até o dia 9 de outubro e a primeira fase de provas acontece no dia 15 de novembro. E a Unicamp já encerrou as inscrições para o vestibular, que teve o maior número de candidatos já registrado em toda a história. Foram mais de 83.700 alunos, 10 mil a mais do que no ano passado. O destaque da universidade em rankings internacionais e o maior número de cidades onde as provas vão ser realizadas este ano são alguns dos motivos do aumento da procura. E o INEP ele anunciou que vai anular o resultado de 13 participantes do Enem. 3 deles fizeram a prova na edição de 2014 e 10 na edição deste ano. Esses alunos eles foram apontados pela Polícia Federal como suspeitos de fraude. Além da anulação das provas, eles podem pagar multa e até cumprir uma pena de 6 anos. E o MEC ele divulgou os locais de prova do Revalida. A gente acompanha agora isso numa reportagem da TV MEC. Os inscritos no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeiras, o Revalida, já podem consultar os locais das provas. O cartão de confirmação já está disponível. O documento também traz informações sobre horários de prova e atendimentos solicitados e pode ser consultado na página do participante no portal do INEP. A primeira etapa do exame será aplicada no dia 24 de setembro em 10 capitais. O Revalida reconhece os diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil. A prova é aplicada pelo INEP, mas a revalidação é de responsabilidade de instituições de educação superior públicas que aderiram ao exame. E o quadro de educação ele fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Quinta-feira de sol e temperaturas um pouco mais altas. O CEPAGRE da Unicamp aponta que amanhã a mínima vai ser de 16 graus e a máxima vai chegar, olha só, aos 34 graus. Reforço no filtro solar e muita água para não ficar desidratado. A gente se encontra amanhã, 12:30. Boa noite para você.